Quando começa essa ideia de... E a ideia, acho que de o homem ir para o espaço é muito antiga, mas quando realmente temos alguma possibilidade de ir mais alto, começa com avião, começa... Como que é essa história? Ela tem dá para colocar um ponto inicial da exploração espacial? Cara, se a gente pegar antes da parte prática, pegar a parte teórica, lá no começo dos anos 1900... Teórica é gente pensando em gente pensando em ir para o espaço. Tá. Tem os chineses, né? O pessoal fala que os chineses foram um dos primeiros a pensar. Porque assim, os caras já sabiam da pólvora. Fogo de artifício desde a Idade Média, né? Verdade. E tinha um romeno, começou a lançar uns foguetes na Romênia em 1800 e alguma coisa. Foguetinho assim, de pai... Metia num barco no rio, lançava lá um foguete que começou a subir mais do que o normal, entendeu? E aí até um cara que é herói na Romênia hoje em dia por causa disso. Tudo acontecia muito ali na região da União Soviética mesmo, nessa época, né? E aí você teve vários soviéticos trabalhando na ideia... Mas com intuito militar nessa época ou não? O intuito primeiro era teórico, para saber como que a gente ia fazer isso. Um dos mais famosos desse período aí é o Tsiolkovsky, né? É, que aí ele fez várias equações. Ele criou a famosa equação do foguete, que a gente chama. Que é? Que é a equação que relaciona o impulso com peso, com combustível. Acha a foto dele. Como chama o cara? Agora como que vai soletrar o nome dele, hein? É. Mas é complicado. Mas como pronuncia? Cara, eu não sei se coloca a equação do foguete. Coloca a equação do foguete que é melhor. O sujeito. É um monte de consoante. Tsiolkovsky. Eu chamo de Tsiolkovsky. Nem sei é assim que fala. Tá. Mas é engraçado que era União Soviética. E mais ou menos no mesmo período, lá nos Estados Unidos, tinha o Goddard, né? Sim. O Robert Goddard também estava brincando com foguetes de combustível líquido. É um lance meio Irmãos Wright, Santos Dumont, entendeu? Então olha que interessante, né? A gente, antes de vir Guerra Fria, corrida espacial, que ela se intensificou na Guerra Fria, que foi Estados Unidos e União Soviética, lá atrás... Anos antes, já acontecia essa disputa. Acontecia. Não tinha uma disputa. Mas eram os dois protagonistas. Acho que eles nem sabiam entre eles. Acho que eles nem sabiam que existiam, sabe? Mas as duas nações despontando nessa... Não era nem despontando, cara. Era um negócio assim muito incipiente. Os caras estavam começando a brincar. E não tinha governo envolvido, era só os caras. Não tinha. Bom, não consigo te afirmar. O Goddard teve alguma ajuda acadêmica, mas... O Goddard, ele era engenheiro do MIT. Então ele começou a desenvolver os foguetes dele de combustível líquido lá no MIT e lançava os foguetes e tal. E o Tsiolkovsky, ele ficou muito na parte teórica mesmo, né? Das equações e tudo. Eu não lembro se foi ele que foi preso, porque teve alguém que foi pro... Não, quem foi preso foi o Korolev depois. Foi o Korolev. Korolev, depois o Korolev é preso. Por quê? Cara, qualquer coisa. Aí treta interna. Não foi por causa disso. E depois, lá no programa espacial soviético, chamam o Korolev de volta. Tiram ele da prisão para ele comandar o programa espacial soviético. Pra chegar na Lua, né? Pra chegar na Lua. Ah, tá. Olha só o maluco. Esse é o Tsiolkovsky, é esse mesmo, esse barbudão aí mesmo. É isso aí. Então, a importância desse cara para a exploração espacial é muito grande, porque ele que desenvolveu, aí coloca aí pra gente a famosa equação do foguete. Que é o que faz o foguete... Não, esse cara já sabia que o foguete tinha que ter estágio, entendeu? Isso, a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Eu acho que é 1890, né? Nessa época aí. Nossa. E aí, hoje, assim, o sonho nosso a gente chama de single stage to orbit. A gente quer um estágio único que consiga ir pra órbita e voltar. Mas até hoje a gente tá preso nesse cara ainda, entendeu? Que a gente precisa ter vários estágios deixando o pedaço do foguete pra trás pra conseguir chegar no espaço. Por quê? A gente tem que ganhar altura e tem que ganhar velocidade, senão ele cai de volta, que é aquilo que eu tava explicando, né? Combustível pesa muito. A estrutura metálica pesa muito. Então, para ele ganhar velocidade, ele tem que ser um veículo muito leve. Aí ele tem que jogar embora tudo aquilo que ele usou para ganhar altura primeiro. Então, normalmente a gente considera que primeiro você tem que vencer a atmosfera, tem que ganhar altura. Aí depois você começa a ganhar velocidade. Isso? Não é isso. Não. Equação do foguete, só colocar a equação do foguete mesmo. Cara, negócio de foguete é um negócio muito interessante, que é o cachorro, eu falo que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Por quê? Você quer um foguete maior para ir mais longe, quer colocar mais combustível, só que aí o foguete fica mais pesado. Aí precisa de mais combustível para levar mais peso. É meio... Isso, essa equaçãozinha aí da velocidade, é isso aí. Agora entendi tudo. É isso aí. Né, Lene? Agora é a massa. Mais fácil agora. Por que não colocaram isso antes? Né? Explica pra nós, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ali é a velocidade que você ganha. Então, o delta V é quanto que você está ganhando de velocidade. E aí, a velocidade inicial, e aí você tem o logaritmo natural da massa inicial sobre a massa final. Então, isso é a ideia... Essa é a ideia do combustível. Perdendo, ou do estágio. Você vai perdendo estágio, você tá largando massa para trás.
pra quem quiser aí, ó, essa equaçãozinha aí, pra quem joga Kerbal, lá no Kerbal tem equação. Porque uma das coisas mais difíceis é quanto de ΔV. Tá vendo o ΔV ali? É o começo da equação. Isso aí é o quanto eu tenho que colocar no foguete para ele começar a fazer as coisas e tal. A galera que joga Kerbal aí vai saber do ΔV, porque toda hora eles têm que mexer no ΔV. Então a galera que joga Kerbal... Esse conceito de ΔV é o básico da astronáutica, né? Então você quer fazer, por exemplo, uma correção de órbita de um satélite. Quanto que eu preciso de ganho de velocidade? É o tal do ΔV. Eu preciso sair do solo e chegar no espaço, o foguete. Quanto que é o ΔV que eu preciso para chegar no espaço? E aí esse ΔV, você inclui um monte de coisa. Então você inclui todas as perdas, por exemplo, atmosféricas. Então um veículo que está indo para o espaço, as moléculas da atmosfera estão freando ele o tempo todo. Então qual que é a energia que está sendo perdida nessa história? Então aí você normalmente tem um número fixo de ΔV, no sentido de que, olha, eu preciso de tanto para chegar no espaço, e aí você faz um foguete que consegue entregar aquele ΔV, por isso que essa equação é importante, que é a equação que você consegue enxergar de uma maneira prática quanto que é o ΔV que você está gerando com um veículo com determinadas características. Essa que é a ideia. E a equação que o cara fez lá, 1890, 1900. E essa equação que o cara faz... Esses caras, eles eram É igual Newton, cara. Tipo assim, voltando mais pra trás, né? O cara tá... É mental só o trabalho? Não, Vilela, chegou o Galileu e falou assim, pô, eu tô aqui observando isso aqui, tô olhando aqui os anotados do meu professor, do meu chefe lá, que era o Tycho Brahe. Cheguei à conclusão que a órbita funciona de tal maneira. Isso foi em 1500, 1400? 1400. Isso aí. Né, o Galileu falou isso. Só que não tinha uma matemática que demonstrava por que aquilo acontecia. Simplesmente... É o Kepler, né? O Kepler. Kepler, o Kepler que falou isso, Kepler falou isso. E aí ele tem as 3 leis de Kepler e tal, que ele falou, observando, ele falou assim, bom, as coisas funcionam dessa maneira, eu tô aqui formulando 3 leis de como que as coisas funcionam em órbita. Mas não tinha uma matemática que apoiava isso. Sim. Aí apareceu um maluco chamado Isaac Newton, que inventou um negócio chamado cálculo diferencial do nada. Cara... Pra mostrar por que aquela coisa acontecia daquela maneira, entendeu? E ele tinha 21 anos, 22. Isso. Não, tudo que o Newton faz, cara, ele faz num período de vida ali, tipo, de 3, 4 anos. É um negócio... Mano. Newton é muito foda. Cara... Newton não dá. É isso mesmo. E depois vem o Einstein também, que não tinha nada lá, ele inventa o negócio do nada. Mas o Einstein ainda tinha Lorentz, ainda tinha outras pessoas junto, mas o Newton, cara, era um negócio, eu não sei. Não tinha, Da onde? O Tsiolkovsky também, cara. O Tsiolkovsky Viajante do tempo, claro, né? Com certeza. Lá da pirâmide. Mas é impressionante, né, cara? Tá todo mundo olhando para um lado, de repente um cara vai e olha para o outro e vira... Não, esses caras aí, cara, eles eram muito, cara. E aí tem o próprio Goddard lá nos Estados Unidos também, cara, fazendo os foguetinhos dele de combustível líquido, cara. Porque qual que era o lance? O que você pensa no básico? Cara, pólvora, né? Rojão, só que pólvora é combustível sólido. O cara foi lá e conseguiu fazer um foguete com combustível líquido, que é o que se usa até hoje. Mas o sólido usa também, né? Não, também? Hoje então, você tem foguetes de propulsão sólida e propulsão líquida, né? Não, o que eu ia falar é o seguinte, é impressionante a exploração espacial, cara, que é um negócio ultramoderno, mas o combustível nós estamos presos basicamente à pólvora, né? E é o combustível líquido. Estamos ainda não evoluiu... A gente brinca, cara, que o foguete que leva as pessoas é uma kitnet com uma bomba na bunda, entendeu? É isso. É isso. Tem uma bomba atrás de você. É uma bomba que explode de forma controlada, cara. Basicamente, foguete é isso. Por isso que o astronauta é um herói, né? Exato. É um maluco, né? O cara sentando em cima de uma bomba e vambora. É isso aí, cara. É isso. Cara... Só que você tem um bocal onde as coisas saem da maneira correta, já controlada. Que é uma bomba, não dá pra ser nuclear? Dá. Assim... Esse é um dos sonhos. Hoje se discute muito, né? O Lucas sabe até melhor que eu. Se discute muito hoje a propulsão nuclear. O que o pessoal está dizendo, o que eu tenho lido, é que eles querem fazer algo com propulsão nuclear, mas não para sair da Terra. Sai da Terra primeiro, quando estiver longe, aí você liga o motor nuclear. Porque se der algum problema, explode lá longe, né? Agora, para sair aqui da Terra, para dar um empuxo inicial, não sei se nós vamos entrar na propulsão nuclear, não. Você acha que vai chegar? Eu acho que ninguém se arriscaria, porque se der problema, né, vai dar... Não é um foguetinho que tá caindo ali na vila. É um acidente nuclear de grandes proporções, assim, cara. Mas, assim, hoje, uma das coisas que eu faço na vida, a gente tem um fundo de investimento que investe em empresas ao redor do mundo. Uma das empresas que a gente investe é uma empresa de propulsão nuclear, mas aí para o espaço. Então você coloca um veículo lá que vai ter um motor já em ambiente espacial que vai usar propulsão nuclear para se movimentar. Fissão nuclear? O que a gente investe é fusão. Fusão? Então, o que os caras estão hoje fazendo, né? Hoje,
Fusão ainda é uma coisa que está se buscando, não é uma coisa que é amplamente dominada. Mas a gente consegue fazer ele de maneira intermitente. A bomba que usaram na Segunda Guerra é fissão. Fissão. Isso. Isso aí. E fusão, já existe bomba de fusão nuclear? Existe, a de H. A bomba de hidrogênio é de Já fusão. é de fusão. Mas aí tudo bem, porque você não quer controlar, você quer que ela exploda. O intuito realmente é O negócio da fusão para gerar energia que o Lucas está falando é o seguinte: a fusão nuclear hoje, ela funciona por poucos minutos ou poucos segundos. Só que para o espaço está excelente. O que você faz? Você liga o motor, dá aquela pancada no foguete. E deixa a inércia funcionar. E vai É como embora. se fosse um motor de chevetão. Você ligou o chevette e tá empurrando, cara, entendeu? Tá gerando corretamente? Não tá, mas tá funcionando para empurrar. Se o motor funcionar por 2, 3 minutos, já deu uma impulsão. Aí depois de um tempo você pega e liga de novo. E vai embora. E assim vai indo. Então, porque muita gente tem me perguntado, pô, mas a fusão nuclear o pessoal não domina? Por que no espaço funcionaria? Por causa disso. Porque você não precisa ligar o motor e deixar ele ligado o tempo todo. Entendeu? Agora, a fusão para gerar energia aqui na Terra teria que ligar, por isso que tem essa diferença. Então, a fusão nuclear no espaço, aí você acha que vai, então? Eu não sei, cara. De todos os investimentos que a gente já fez lá no fundo, esse foi o mais arriscado de todos. E aí é uma empresa americana chamada Helicity, e eles estão fazendo isso. Eles estão usando lá um motor de... Nem lembro se é de um Tritons, eu nem lembro exatamente o que era. E aí inventou essa palavra agora, né? Não, é trítio, né? Deve ser trítio, né? Trítio é muito... esse negócio é feito de trítio. Trítio é o elemento que é usado hoje pra fazer fusão. Trítio. É coisa de quadrinho, né, cara? Não, Trítio. Trítio é o elemento que é usado hoje nos reatores da China. Lá eles usam trítio. Só que é esse negócio. Ele gera muita energia por poucos minutos. Cara, pro espaço tá excelente. Não, e é isso pra uma usina não rola, mas pro espaço... Mas talvez vai rolar em determinado momento. É por isso que um dos motivos que a gente tá indo pra Lua é porque lá tem um grande combustível do sonho de todo mundo da fusão nuclear, entendeu? Que é o Hélio-3. O Hélio-3, exato. E a gente sabe que tem uma quantidade... Não. Tem em profundidades abissais. Aqui tem no núcleo da Terra. Núcleo da Terra tem muito Hélio-3. Mas tava vazando, Tá vazando lá na Groenlândia. A China queria pôr uma usina lá. Por isso que o Trump quer ir pra lá. Por isso, não é à toa não, meu amigo. Cara, Hélio-3... Não, mas não é por causa disso, não. É por terreno mesmo, por né? terreno Só o mesmo. pessoal não falar, não é por causa... Não achar que é verdade, mas... Mas tem Hélio-3 vazando. A Terra teve Hélio-3 no passado, no núcleo da Terra. Então o núcleo da Terra tem muito Hélio-3. Hoje não tem, e ainda bem que não tem. Por quê? Porque o Hélio-3 ele é gerado pela radiação ultravioleta combinando com a rocha. Sim. Só que nós não temos radiação ultravioleta, por isso que nós estamos aqui, entendeu? A atmosfera nossa bloqueia. O fato de ter na Lua... Na Lua... Tem a ver de a Lua ter sido um pedaço da Terra? Não tem a ver. Tem na Lua pelo seguinte, o Sol é o grande produtor de Hélio-3 do sistema solar. Ele está produzindo o tempo inteiro e está espalhando isso no sistema solar com os ventos solares. Então tem um negócio que chama vento solar, que são as partículas do Sol sendo aí dispersadas no sistema solar. Para todas as direções. Para todas as direções. Lua não tem atmosfera, ou é desprezível a atmosfera lunar. Então todo o Hélio-3 que vem do Sol não tem nenhum impedimento. Não tem impedimento, começa a acumular na Lua. Diferente do que acontece na Terra. Como a Terra tem atmosfera que é densa, esse Hélio-3 que vem do Sol bate na atmosfera terrestre e vai embora. E é rebatido para outro lugar. Então assim, se um dia a gente usar todo o Hélio-3 que existe na Lua nesse momento, se você esperar umas décadas, vai começar a ter uma quantidade para você minerar de novo o Hélio-3. A gente fala minerar. Sim. Você vai poder minerar novamente o Hélio-3 lá, porque está sendo acumulado. E tem empresas também. Aliás, de um dos caras importantes da exploração espacial, Harrison Schmitt. Sim. Ele tem uma empresa chamada Interlune. Sim. Que é uma das primeiras empresas, talvez, né? Inclusive, eles vinham pro Brasil, cara, agora... Depois eu falo, a gente tá fazendo um evento, tá trazendo um monte de gente legal então, eu tava São Paulo. Eu tava num congresso semana do eclipse, no congresso lá lunar, de ciência lunar e planetária, e ele tava lá. Sim. E ele fez uma apresentação da Interlune. Ele tem uma empresa chamada Interlune, que é talvez... Ele levantou uma grana, cara, quase 30 milhões de dólares. E tá levantando mais agora. Eles não vieram porque estão levantando mais dinheiro. Então. Qual que é a ideia dele? Ele vai levar um robozinho, tipo um carrinho. O carrinho vai, tipo, mastigando, vamos falar bem simples aqui, viu, galera? Mastigando a rocha da Lua. Pra tentar tirar o Hélio-3. O processo vai achar e tirar o Hélio-3. E aí guarda o Hélio-3 num tubinho atrás, né? Pelo menos que ele mostrou lá. E aí traz de volta. Mas a gente tem Hélio-3 aqui na Terra, na superfície, que é resto de teste de bomba atômica. Então, várias bombas atômicas que foram... Esse robozinho aí. Esse robozinho aí mesmo. Isso esse é aí grande ou pequeno, isso daí? É pequenininho? Não, esse aí é uma etapa final já do cara, entendeu? Atualmente isso aí seria um robozão já comendo muita tela, mas ele mostrou lá, ele vai começar, lógico, levando um teste, fazendo pequeno e tudo. Mas a Ilha Bikini, por exemplo, fez muitos testes atômicos, tinha uma quantidade de Hélio-3 lá, que a gente usa. Então, assim, os detectores de metais mais avançados que você tem em aeroportos usam uma quantidadezinha de Hélio-3, que é resquício de teste de bomba atômica.
E qual que é a legislação para a lua de exploração? É de quem a parada? Tá, vamos lá. Aí é uma treta, meu amigo. Posso chegar lá e pegar o que eu quiser? Não, para começar é o seguinte, cara. Existe uma área dentro da área espacial que chama direito espacial. E o Brasil, bizarramente... Por incrível que pareça, é cara. muito forte nessa área. É mesmo? É. Chupa! Tem muitos pesquisadores aqui no Brasil. Eu esqueci o nome dele, mas é um procurador da República, né? Ele é procurador. Ele é um dos caras especialistas. André Rippel? É o André, né? Você tem o André Rippel, tem o Olavo. Tem o professor. O Olavo é lá na Unisantos, Unisantos, entendeu? Cara, eles são caras, assim, um dos mais requisitados no mundo quando a discussão é direito espacial. Direito espacial. Direito espacial é um que tenta advogar para entender melhor como que você vai fazer uso desses recursos, não só na Lua, mas asteroides também, porque a gente quer minerar asteroide, como é que você vai lidar com Marte, tudo isso tem pessoas sentadas discutindo. Você tem pessoal de relações internacionais, pessoal de política internacional na área espacial, que também discute esse tipo de coisa. Então você tem fóruns, normalmente embaixo das Nações Unidas, né, que tenta discutir isso. O problema é o seguinte, cara, as coisas que conseguiram ser assinadas multilateralmente, vários países assinando ao mesmo tempo, foi na década de 70. Você teve algumas correções aí no final da década de 70, alguma coisinha na década de 80, mas desde então ninguém mais consegue sentar e assinar tudo. E aí o que está acontecendo? Os países começaram a se juntar e fazer clubinho, entendeu? Então assim, os Estados Unidos fez agora a tal da Acordo Artemis, né? que nada mais é do que ele sentar com país por país, em separado, e falar, e aí galera, vocês topam aí o que eu quero fazer? Assina aí. Porque não consegue fazer isso de uma maneira que todo mundo assine mais hoje em dia, né? O Brasil é signatário desse. E tá, talvez, perto não. Talvez possa assinar também com os chineses. O Brasil vai assinar com os dois? Aí sim, mas seria a segunda nação, porque a Tailândia, se não me engano, acabou de assinar com os dois. Né? A China tem um acordo dela. Uma coisa do acordo do Artemis, por exemplo, é que os Estados Unidos, ele não... o local de pouso da Apollo é tipo patrimônio. Patrimônio, é. Então a gente não pode pousar lá. Entendeu? Mas a China não respeita. Se ela quiser chegar e pousar em cima. Aquelas imagens dele queimando. Aí, ó, fica a dica aqui de uma série sensacional chamada Space Force. Já viu? Legal mesmo. Cara, ela é um barato essa Space Force, que ela conta essa história, o robozinho chinês vai lá com o bracinho e arranca a bandeira dos Estados Unidos. Cara, é uma coisa muito nichada, cara, mas você morre, eu morro de rir com aquele negócio, cara. Não, até puxando sardinha pro meu lado, cara, o projeto mais legal que eu já fiz na vida, eu ajudei a pousar uma sonda num cometa. Foi a grande história da minha vida. E aí, a gente tinha essa brincadeira lá dentro da Agência Espacial Europeia, tipo, cara, vai chegar lá, vai ter uma sonda chinesa escondida já, tá ligado? Porque você não sabe exatamente tudo que os caras fazem, né? E aí ficamos lá 20 anos fazendo a porcaria da missão pra pousar num cometa e chega lá tem uma sonda chinesa lá, né? Cara, isso aí assistam, galera. É comédia, tá? Isso aí é comédia. Cara, mas você ri demais, cara, das coisas besta que acontece e você deve pensar, fala, cara, deve ser assim mesmo. Por exemplo, a China colocou um macaco na nave, o americano mandou um cachorro. Aí dá um problema na nave, o macaco consegue fazer e o cachorro... Aí o americano fala assim, quem foi o imbecil que mandou um cachorro? Cara, tem uns negócios dessa... Vire a alavanca, puxa a alavanca e o cachorro... Cara, tem uns negócios dessa série, cara, que você morre de rir, cara. É meio lixado, né? Mas a gente morre de rir, cara. Mas eu gosto muito daquela que os soviéticos chegaram primeiro na Lua, que na época... For All Mankind. Essa aí, cara, é uma das melhores séries que existem. Assistam também. E tem o filme novo da teoria da conspiração que é Vender a Lua, né? Quero Vender a Lua, né? Na Apple, eu acho. Mas a gente falou do Buzz, né, não ter pousado. Na For All Mankind, conta a história, né? Pra quem não sabe, do que a União Soviética pousou primeiro na Lua. E muda Só que teve um astronauta americano que ele teve numa missão antes que ele poderia ter pousado. Ele não pousa, que é a Apollo 10, na história real é a Apollo 10. A Apollo 10 é real. E quando ele volta pra Terra, ele vê o russo pousando. E quem pousou na Lua foi o Alexei Leonov, que é um dos cosmonautas mais famosos que tem. E isso cria, o que o Lucas estava falando, que astronauta fica meio doidão, isso cria, essa série toca nisso, né? Porque cria um problema psicológico nesse cara que ele teve pra pousar e perdeu a corrida espacial, cara, que vai 40 anos da vida dele acompanhando ele, cara. Então tem umas coisas ali meio periféricas na série For All Mankind que é muito interessante de ver, cara. O próprio Yuri Gagarin, né, que foi o primeiro homem no espaço, ninguém sabe como é que ele morreu direito, né? Então, ele voltou, ele ficou muito popular, ele veio no Brasil,
Veio? Veio. Bom, ele começou a visitar o mundo inteiro, que nem os astronautas da Apollo fizeram também. Isso era uma coisa comum na época, deles visitarem os países pra, né, falar, pô, fui o primeiro, tô aqui promovendo a cultura do meu país, né? E ele morreu num acidente super estranho lá na União Soviética na época. Dizem que ele tava virando muita estrela, tava ficando muito famoso, deram um fim no cara, entendeu? Ou pode ser também alguma coisa de doença, né? Alguma coisa do espaço que não estava bem protegido? Teve alguns cosmonautas que morreram, talvez... Por causa de radiação? Não. O veículo que não estava entrando na reentrada teve um problema de pressurização e eles chegaram mortos. A famosa 11, né? TM11, né? E aí, assim, de morte no espaço, teve esse caso, teve da Colômbia, né? Que foi o ônibus mas espacial. até pra gente lembrar, pessoal, que ninguém nunca morreu no espaço, né? Tudo na reentrada, né? Ou é na reentrada ou é no lançamento, que é a Challenge, né? No espaço mesmo nunca ninguém No espaço, Que a gente saiba, não. que a gente saiba, ninguém morreu. Acidente? Já teve, bom, Apollo 13, teve aquele acidente... Um acidente pra Não. pessoa machucar lá no espaço? Saído Já teve de perfurar, por exemplo, o traje espacial em caminhada espacial. E aí? Não, e aí ele teve que voltar pra dentro, Mas porque... não aconteceu nada, então? Deu tempo? Pô, eu não tenho certeza se eventualmente não machucou a pessoa e tal, mas sempre coisa pequena, assim. Porque o traje tá protegendo do que lá fora? Além de dar oxigênio para ele, tá protegendo do Radiação, pressão, pressurizado, temperatura, né? Também, A temperatura, né? Isso aí. Se você não tivesse o traje, o sangue evaporaria instantaneamente, ou em poucos segundos, né? Porque a pressão é muito baixa, e aí você começa a transpirar sangue, né? E aí você morre. Eu, quando tava no meu mestrado, eu perguntei isso, eu tinha uma aula com um médico espacial. Falei, cara, quanto tempo morre no espaço? Mas ele achou a pergunta muito bizarra, e ele não me respondeu. Talvez não soubesse, talvez ninguém Pergunta saiba, macabra, né? cara. Vai estudar isso. Vai estudar sua sombra. Eu era o único...